Em qualquer circunstância, esta candidatura pretende afirmar-se por princípios de verdade, transparência e justiça. É essencial que tenhamos a capacidade de canalizar o nosso esforço e energia para aquilo que verdadeiramente importa ao IPBEJA e à região. Não nos iludamos, a distração em questões acessórias e interesses particulares podermos-á penalizar de forma acentuada. Torna-se um lugar comum dizê-lo, mas nos tempos que se avizinham não serão fáceis e a incerteza presente nos processos de decisão é elevada. É um desafio que assumo encorajado pela confiança de que, em conjunto, conseguiremos ultrapassar as dificuldades. Cada um de nós contribuirá decisivamente para o resultado final, qualquer que seja a função desempenhada ou a categoria profissional. De qualquer modo, e tal como sabem, sou uma pessoa disponível para ouvir. Julgo que isso é também determinante para enriquecer a reflexão que ajuda à decisão. Este é um princípio que será, de certo, partilhado com os restantes membros da equipe. Quero uma presidência próxima das pessoas, dos órgãos e dos serviços. É fundamental unir e motivar para progredirmos. É preciso valorizar o que somos e o que temos. Quero que esta seja uma candidatura de esperança. Torna-se fundamental apostar no esforço contínuo de captação de mais candidatos e novos estudantes. Este será, muito provavelmente, o maior desafio dos próximos anos. Por muito desimportantes que sejam as várias componentes da nossa missão, todas perderão a razão de ser a partir do momento em que deixamos de garantir a sustentabilidade suportada pelo número de estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais, das licenciaturas e dos mestrados. Importa destacar que esta é uma responsabilidade coletiva, que convida e implica uma participação persistente, ativa e cúmplice de toda a atividade, de toda a comunidade académica. Todos tiraremos proveito de um IPBEJA forte, participativo, interventivo, solidário e consciente do seu posicionamento. É tempo de devolver às pessoas o entusiasmo e a motivação imprescindíveis à concretização deste propósito. Por muito e bom planeamento que façamos, por muito assertiva que seja a estratégia definida, por muito estruturado que se apresente o organograma da organização, se as pessoas não se sentirem valorizadas e reconhecidas, a instituição não passará de um fiel repositário de boas intenções. Por isso, proponho uma atitude centrada na exigência, no rigor, na lealdade e na atenção individual que cada um que aqui estuda ou trabalha merece. E será nesta reciprocidade de atuação que acredito que conseguiremos ser melhores. As organizações são dinâmicas e sobrevivem no tempo para além de quem as governa em cada etapa. O projeto que aqui apresento não apostará na ruptura, mas antes num processo de melhoria contínua, com ajustamentos e correções nas áreas e procedimentos em que tal for entendido como benéfico. Irei também atuar ao nível do preenchimento dos lugares disponíveis em resultado da opção de alguns colaboradores que decidiram sair nos últimos anos em situação de mobilidade ou licença sem vencimento. Alguns serviços apresentam uma capacidade operacional reduzida que carece ser reposta ao nível dos seus recursos humanos. É um projeto que conta com todos. A dimensão e a realidade do IPBEJA não nos permitem dar ao luxo de dispensar ninguém. Deste modo, poderemos também adicionar ao reconhecimento do contributo que apresentamos para o desenvolvimento do país e da importância que o IPBEJA assume local e regionalmente. Gostaria de afirmar o IPBEJA como uma instituição de referência na formação superior nacional e internacional. Como?
recorrendo às suas atuais competências e promovendo o seu crescimento e desenvolvimento no contexto do ensino superior nacional, aperfeiçoando a sua notoriedade ao colocar em prática uma estratégia com ações de divulgação dos cursos e dos resultados dos projetos realizados, levando-os ao conhecimento da comunidade, fortalecendo a imagem e capacidade de comunicação, proporcionando condições mais adequadas à realidade atual do ensino superior politécnico que permitam o desenvolvimento de atividades de investigação marcadas pela inovação e pelo empreendedorismo, preferencialmente em colaboração com outras instituições de ensino superior e com a comunidade exterior, agilizando as atuais condições de atribuição de verbas e financiamentos referidos quanto ao funcionamento da instituição, otimizando a capacidade de captação de novos alunos nacionais e internacionais, assim como a resposta às solicitações da sociedade em geral, simplificando, na medida do possível, ao desburocratizar os procedimentos, os fluxos e circuitos internos de informação e de comunicação. É ainda intenção dar uma atenção especial à prestação e ao desenvolvimento das pessoas que integram o IPBEJ, no sentido de aproveitar o talento individual inerente a cada uma delas nas mais diversas atividades de organização, simultaneamente apostar no aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem e nos atores envolvidos no mesmo. Apresento para conseguir 5 pilares que estruturam esta proposta. São eles: um primeiro sobre a estrutura organizacional, gestão institucional e infraestruturas, um segundo relativo ao ensino, aprendizagem e formação, um terceiro eixo sobre a investigação, um quarto sobre a internacionalização e um quinto relativo às relações com a comunidade. Para cada um deles, identificam-se os respectivos constrangimentos, mas também as oportunidades que daí decorrem, tendo em conta os recursos e as capacidades que o IPBEJ tem ou pode vir a adquirir a fim de ultrapassar com êxito as diferentes restrições. Com vista a tornar mais pragmática esta proposta, optou-se por apresentar em quadro de síntese os objetivos que entendo serem os mais importantes e as ações que me comprometo a levar a cabo. No sentido de uma maior contextualização dos pilares em que assenta esta candidatura, considera-se também fazer uma descrição sumária do IPBEJ. Relativamente a esta nota introdutória sobre o enquadramento institucional do Instituto, referir que o Instituto teve a sua criação em 1979, que ao longo destes anos teve já diversos presidentes, desde o Presidente Montalvão Marques, o Presidente Covas Lima, a Professora Rosa Fernandes, o Professor José Luís Ramalho e o atual Presidente, o Professor Tito Carioca. Tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com todos eles, com exceção do primeiro Presidente, o Professor Montalvão, e estamos agora num processo de eleição do próximo Presidente do Instituto. O Instituto assenta, como todos sabem, em 4 escolas: Escola Superior Agrária, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologia e Gestão, para além de um conjunto de variadas infraestruturas que dão suporte e muito dignificam a atividade deste nosso Instituto. Atualmente, o Instituto apresenta 17 cursos técnicos superiores profissionais, 14 licenciaturas, 13 mestrados, são frequentados por cerca de 2.500 alunos, com 153 docentes a tempo integral, 90 docentes a tempo parcial e cerca de 140 funcionários não docentes. As principais áreas de intervenção que esta candidatura e este projeto apresenta foram, em grande parte, enquadradas naquilo que tem sido o quadro regulamentar e legislativo mais recente que o Governo tem produzido,
nomeadamente a agenda do compromisso para a ciência e o conhecimento, no âmbito da qual resultou um contrato assinado entre o Governo e os diferentes institutos politécnicos portugueses, naturalmente incluindo o Instituto Politécnico de Beja, o Programa de Modernização e Valorização dos Institutos Politécnicos, que grande parte de vós também conhece, e que me parece que é uma ferramenta importante para os próximos anos e para os projetos que se avizinham. E neste âmbito, queria ainda salientar que surgem uma visão e perspectiva mais claras sobre as missões institucionais dos dois sistemas de ensino superior, o universitário e o politécnico, o que saúde. A natureza e vocação profissionalizantes do ensino superior politécnico deverão, pois, ser aprofundadas e assumidas sem constrangimentos, tornando-se a solução natural para reforçar a sua marca e imagem junto de todos os interlocutores externos, as empresas, as escolas, as instituições públicas e privadas, os investidores, empregadores, etc. E, simultaneamente, melhorar o índice de empregabilidade dos seus diplomados. Lembro que a decisão sobre a localização dos Institutos Superiores Politécnicos em Portugal assentou numa lógica de compromisso territorial que permitisse cobrir também as regiões do interior de baixa densidade populacional. Como há pouco referi, para cada um dos eixos em que assenta esta candidatura, este projeto, foram elaborados 4 sínteses que estão disponíveis no programa de candidatura, identificados um conjunto de constrangimentos e oportunidades e os objetivos a que esta candidatura se propõe atingir. Dentro de cada um destes objetivos, existe depois uma série de ações que estão também disponíveis e identificadas, na tentativa de concretizar o mais possível este projeto e que não fique apenas como uma mera formalidade de intenções. É nessa perspectiva que surgem várias ações, que eu aqui não irei, naturalmente, face às restrições de tempo e ao objetivo desta sessão, exaustivamente discriminar, mas apenas em cada um deles terei a oportunidade de exemplificar através de 3 ou 4 ações que poderão depois, naturalmente, ser e já foram seguramente complementadas pela leitura do documento escrito que têm na vossa posse. Relativamente à estrutura organizacional, gestão institucional e infraestruturas, direi que o papel das instituições de ensino superior gera legitimamente expectativas cada vez mais elevadas no que respeita ao seu contributo no desenvolvimento socioeconómico, em particular no território em que se localizam. Os desafios são complexos e situam-se no plano regional, nacional e internacional. É neste contexto que importa fortalecer a capacidade organizacional do IPBEJ, a sua capacidade de resposta aos novos desafios, não negligenciando as transformações e tendências que se verificam à escala global. Os objetivos que estão identificados neste primeiro eixo, como podem verificar no quadro síntese, são promover uma cultura de identidade, implementar um plano de gestão e de qualificação de docentes e não docentes, fomentar a gestão participada, garantir a sustentabilidade financeira e otimizar processos de gestão, garantir a manutenção e segurança das instalações e equipamentos. Para que estes objetivos possam ser atingidos, e é aquele compromisso que eu assumo, é levar por diante um conjunto de ações que agora exemplifico apenas com 3 ou 4 em cada um destes eixos, por limitações de tempo. Neste caso concreto do eixo 1, direi que uma das ações será promover e assumir de forma clara a responsabilidade cultural do ensino superior, organizando e patrocinando eventos que promovam e alarguem a prática do consumo cultural da população. Uma outra, criar as condições que garantam a progressão das carreiras dos colaboradores docentes e não docentes, definindo para o efeito planos anuais de concursos, tendo em conta a capacidade financeira dos estudantes. Uma terceira ação, reforçar a delegação de competências e autonomia das escolas. Uma última
afirma neste quadro promover a discussão pública dos estatutos de Rio Beja, possibilitando, caso se justifique, a sua reformulação. O eixo 2 em que assenta esta candidatura tem a ver com o ensino, aprendizagem e formação. A metodologia é idêntica, são identificados um conjunto de constrangimentos e oportunidades, a partir dos quais se elaboraram os objetivos e as ações respectivas. Os cursos selecionados no IP Beja gozam, na sua maioria, de reconhecimento e notoriedade junto das entidades empregadoras. No planeamento a médio e longo prazo, não poderemos deixar de ter em conta algumas realidades, como sejam o contexto demográfico e socioeconómico, a profunda alteração que o regadio introduziu na agricultura do Alentejo, a crescente procura turística e a enorme carência nacional e internacional, por exemplo, ao nível das profissões associadas às tecnologias de informação e comunicação. Importa não só consolidar o reconhecimento e afirmação das áreas selecionadas no IP Beja, mas também abrir espaço para equacionar a oportunidade de expandir a oferta formativa a novas áreas, como, por exemplo, o setor da aeronáutica, o setor mineiro, a agricultura de precisão, a música, entre outras. O aumento do número de estudantes matriculados no IP Beja surge como um dos principais desafios nos próximos anos. Neste âmbito, foram identificados os seguintes objetivos: consolidar a estratégia de captação de novos alunos, reforçar o apoio social aos alunos e apoiar o associativismo, promover ações de combate ao insucesso e abandono escolar e planear e monitorizar as atividades associadas ao funcionamento dos anos letivos. A título de exemplo das ações que estão previstas no programa de candidatura para este segundo eixo, refiro reforçar a proximidade às escolas secundárias e profissionais da região, realizando, para além de ações de divulgação, por exemplo, a lecionação de algumas aulas no IP Beja ou nas próprias escolas secundárias e profissionais, criar parcerias com câmaras municipais e escolas secundárias e profissionais para a realização de cursos superiores técnicos profissionais, eventualmente noutras localidades, reforçar a ligação e conhecimento do IP Beja por parte das famílias dos estudantes do ensino secundário da região, designadamente através de associações de pais, e, numa nota um pouco diferente, mas também para dar conhecimento que existem ações muito objetivas e concretas, até na facilitação de aspectos mais administrativos, implementar um sistema automático de registro de presenças que facilita a recolha dos dados, de modo a obter automática e rapidamente informação sobre a assiduidade dos estudantes nas diversas UCs. Relativamente ao terceiro eixo da investigação, no mundo, ao IP Beja, enquanto instituição de ensino superior, cabe-lhe a produção e transmissão de conhecimento. Apesar da situação não ser igual nas diversas áreas científicas, podemos observar que o resultado do trabalho de investigação poderá ser incrementado. Aliás, a escassa produção no domínio da publicação tem sido um dos aspectos a melhorar, apontado habitualmente nos relatórios de avaliação da agência, da AGVS, dos cursos do IP Beja. Os objetivos aqui identificados são valorizar e incentivar a produção científica de investigação e a transferência do conhecimento, garantir as condições das infraestruturas científicas, consolidar a organização institucional do sistema tecnológico e estimular a sua competitividade, adotar e implementar práticas de investigação orientada, adotar e implementar política de ciência aberta. Ao nível de algumas ações previstas neste eixo, apontaria as seguintes: disponibilizar um sítio web que reúna e divulgue os resultados da investigação conseguidos nos centros, departamentos e laboratórios, apresentar e convidar empresas e instituições à participação em projetos comuns, estimulando as parcerias efetivas e a integração entre o ensino e a investigação orientada,
bem como o próprio contributo para o desenvolvimento regional. Alargar a prática de atividades de investigação e desenvolvimento experimental no âmbito dos planos de estudo dos cursos. Julgo que é uma matéria em que poderíamos também avançar um pouco mais relativamente àquilo que se tem feito, é exatamente aproveitar os próprios planos e algumas das unidades curriculares que os planos prevêem para fomentar esta prática de proximidade com as instituições, levando ao desenvolvimento de trabalhos que possam, de algum modo, ir ao encontro das necessidades das empresas e das instituições. Por vezes temos até alguma dificuldade no âmbito da lecionação em apresentar novos enunciados, novos projetos aos nossos alunos que poderão, por vezes, ser colmatados exatamente desta forma. Ir junto às instituições, verificando as suas necessidades e aproveitar dessa forma o aprofundamento da investigação envolvendo os próprios estudantes. Isto, aliás, tem sido e é, neste contexto mais recente, uma indicação importante por parte do próprio Ministério que tutela o ensino superior. Essa é exatamente uma outra ação que tenho aqui apontada, garantir aos estudantes a possibilidade de realização de atividades de investigação orientada, designadamente no âmbito de estágios em ambiente profissional. Avançando para o quarto eixo em que assenta esta candidatura, a internacionalização. No mundo global em que vivemos e trabalhamos, a dimensão internacional de uma instituição de ensino superior apresenta-se cada vez mais como uma necessidade inquestionável. Sublinha-se a recente aprovação pelo Governo da nova política de internacionalização do ensino superior, com a consequente divulgação das orientações gerais da política de internacionalização do ensino superior e da ciência e tecnologia. A internacionalização é, pois, hoje uma realidade vivida por todas as instituições de ensino superior. O objetivo aqui é claramente manter o esforço que tem vindo a ser realizado com resultados visíveis e investimento na internacionalização. Algumas ações a título também ilustrativo que estão previstas no programa relativamente a este ponto. Implementar o ano preparatório para estudante internacional de língua portuguesa. É um plano de estudos que, como sabem, já existe, já foi elaborado e aprovado pelos órgãos. Julgo que é importante passar à sua concretização, exatamente até para dar resposta a uma melhor integração do estudante internacional que tem vindo a aumentar neste Instituto, mas que é importante, obviamente, dar-lhe a devida atenção e garantir a sua total integração nos diversos domínios sociais, culturais e académicos. Criar a figura do estudante internacional embaixador, associada a cada um dos países de origem dos estudantes internacionais. Alargar a utilização da plataforma de e-learning para lecionação no regime de distância ao estudante internacional. Explorar a possibilidade de aumentar a prestação de serviços especializados ao nível da formação, da consultoria e da colaboração científica. Julgo que poderão também ser aspectos a concretizar no âmbito deste quadro da internacionalização. O eixo tem a ver com as relações com a comunidade. A ligação efetiva à comunidade envolvente deverá ser traduzida através da resposta a necessidades e objetivos específicos da região, do setor empresarial, social e cultural. Deste modo, o papel do IPBEJA será valorizado e reconhecido, e daí poderão resultar propostas de eventuais novas ofertas formativas, reforço de parcerias para o conhecimento e novos projetos de investigação e desenvolvimento. O objetivo que aqui se identifica é reforçar a articulação com o tecido económico, industrial, político e institucional com impacto local, regional e nacional, para o qual estão também listadas um conjunto de ações
que me proponho levar a cabo para a sua concretização. A título ilustrativo também deste texto, dizer que uma das ações será assumir um IPBEJA proativo, impulsionador e liderante na defesa de causas e projetos regionais. Criar uma agenda cultural que reforce a difusão cultural do IPBEJA e as coproduções de eventos com entidades regionais vocacionadas para a promoção cultural. Convidar uma maior ligação e proximidade das famílias dos estudantes com o IPBEJA, os seus cursos e as suas infraestruturas, em momentos, por exemplo, como a Bênção das Pastas, entre outros. Elaborar um diagnóstico das necessidades de formação junto das principais empresas regionais. Não há muito tempo, quando o atual Ministro tomou posse no cargo, deslocou-se a algumas instituições de ensino superior e, nesta tentativa de perceber qual é que era a ligação entre as instituições e o tecido produtivo envolvente, uma das questões que normalmente colocava e o Instituto sabe exatamente do que é que necessitam as instituições aqui à volta, as empresas, o que é que elas precisam a nível da formação, que tipo de orientação deverá ser dada nesse domínio, isto exatamente para vincar que, para estreitar esta proximidade, é importante, efetivamente, percebermos o que é que as instituições, o que é que as empresas que nos rodeiam necessitam e quais são as suas expectativas relativamente ao nosso papel na formação e na resposta àquilo que são as suas necessidades. E por isso este diagnóstico que é aqui apontado não deverá ser entendido meramente como mais um diagnóstico, mas uma ferramenta que efetivamente permita perceber de quem está do lado da academia o que é expectável para as empresas e daí podermos tirar efetivamente e aprofundar esse relacionamento que é proposto aqui neste eixo quinto das relações com a comunidade. Dizer-vos, relativamente às considerações finais deste primeiro momento de apresentação, o seguinte: pretendeu-se que este documento fosse pragmático e assertivo, mas revelador de um plano construído em torno de um conjunto de metas e ações que aponte o caminho que nos propomos percorrer. Numa abordagem rigorosa e transparente, a incerteza e a falta de informação sobre alguns dossiês específicos e muito importantes, designadamente o que diz respeito à matéria financeira, limitam um maior nível de detalhe em muitas das ações indicadas, fortemente dependentes dos recursos financeiros disponíveis. Prefiro apresentar um conjunto de objetivos eventualmente menos ambicioso do que poderia ser expectável, mas que não crie falsas expectativas, nem que seja sustentado em metas irrealizáveis. As medidas apresentadas visam delinear um percurso a seguir, contribuindo para a consolidação, evolução e melhoria do IPBEJA. Os objetivos e ações indicados constituem linhas de orientação desta candidatura, devendo ser encaradas num contexto evolutivo e aberto, e nunca de forma definitiva. A dinâmica normal do sistema e a auscultação continuada dos seus intervenientes permitirão introduzir correções e levar à inclusão de novas ações e medidas a implementar ao longo do tempo, tendo sempre como pressupostos os superiores interesses do IPBEJA e a melhor resposta aos desafios que se colocam. Irei trabalhar no sentido de promover a existência de um clima favorável que propicie atitudes colaborativas e capaz de potenciar a partilha de recursos entre docentes, não docentes, unidades orgânicas, centros, departamentos e laboratórios. Um ambiente que reduza alguma da tensão que se tem sentido nos últimos tempos,
permitindo a tranquilidade necessária e suficientemente motivadora a uma melhoria no desempenho profissional e no relacionamento interpessoal. Quero unir e motivar para progredir. Esta candidatura, sendo protagonizada individualmente, pretende dar voz a toda a comunidade do IP Beja, assim como à região onde este está localizado, tornando-se uma proposta plural e abrangente que promova uma política de desenvolvimento assente numa lógica regional e concertada com os seus principais agentes. Saliento que esta proposta resulta da participação de diversos atores, incorporando os seus contributos em todo este processo. Foram realizadas reuniões, auscultadas sugestões, ouvidos docentes, funcionários, estudantes, presidentes de Câmara e responsáveis de diversas associações e organismos regionais. É meu, é nosso objetivo contribuir para ter um IP Beja pela região e um IP Beja para além da região. Agradeço a todos os colegas, docentes, funcionários, estudantes, responsáveis de instituições da comunidade, amigos e familiares que me incentivaram a avançar para este desafio e contribuíram com as suas sugestões e ideias para a realização desta apresentação. Apesar da candidatura à presidência do IP Beja ser unipessoal, só é encaro viável e consequente se o espírito de equipa, a colaboração e a disponibilidade de todos estiverem presentes. O sucesso desta candidatura será o sucesso do nosso Instituto Politécnico de Beja.